Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a nosso curso Como Turbinar os Lucros da Sua Empresa. Aqui é o Renan Kaminski, este galã de novela internacional quem vos fala. E nesse curso a gente vai mostrar, está mostrando um método simples e comprovado para alavancar a sua lucratividade. Nessa aula a gente vai falar sobre o que eu chamo de ciclo do sucesso financeiro. É um ciclo composto de três partes, de três ações que vão te fazer ter um negócio mais bem sucedido, vão te fazer ter um negócio mais lucrativo, ok? Então acompanha aqui até o final que eu tenho certeza que você vai gostar e vai ter mais clareza do que fazer para melhorar os números do seu negócio, para enxergar o dinheiro no final do mês, para fazer o dinheiro que já existe se multiplicar muitas vezes ao decorrer das semanas, dos meses, dos anos. Antes de mais nada, que eu sempre dou para você ser mais produtivo ao assistir aulas, assistir cursos dentro do YouTube, né, no player ali do YouTube, você consegue clicar nessa engrenagenzinha e aumentar a velocidade do vídeo. Geralmente, uma velocidade até 1.5 você consegue ouvir relativamente bem a pessoa, 1.25 já dá uma acelerada em 25%. Né? Então é uma forma de você me assistir mais rápido, mas claro, garantindo que você esteja me compreendendo. A gente sempre mostra alguns depoimentos, né, depoimentos de dor de pessoas, de empresários que não estão vivendo a vida que gostariam, que não estão vivendo o cenário que eles poderiam estar, que simplesmente estão puramente estressados, desmotivados, enfim. Mas hoje eu queria mostrar o contrário. Eu quero mostrar um depoimento para o lado positivo, não só para o lado negativo, mas para o lado de sucesso, de superação. Um deles é da Luíse, depois vou até mostrar outro, talvez, sobre ela. Ela disse assim: seguindo as orientações da ForBlue, nós modificamos toda a nossa estrutura e em 2016 a gente já conseguia fechar com um saldo positivo, que a gente vem conseguindo manter até agora, no caso 2017, quando ela falou isso. A Luíse é sócia do Éder. O Éder, eles passaram por uma crise muito grave no negócio deles, e seguindo esses passos que eu vou mostrar aqui nessa aula, eles conseguiram sair. Vou mostrar um depoimento rapidinho do Éder em vídeo, saca só. Olá, meu nome é Éder, eu tenho 31 anos, eu sou empresário. Hoje eu atuo com o ramo de e-commerce, meu e-commerce é Essência Móveis, no qual a gente está há 7 anos no mercado. E em 2014 a gente quase quebrou, literalmente. No segundo semestre as vendas despencaram, devido à crise a gente não estava preparado. Foi quando a gente estava procurando soluções por isso e a gente não encontrava, porque a gente olhava para os nossos números, os nossos prejuízos, a gente não entendia praticamente nada do que estava ali. A gente se preocupava somente em vender e pagar as contas, e a gente sabia que se a gente não vendesse, a empresa ia quebrar. Mas aí a gente conseguiu recuperar um pouco as vendas e mesmo assim as coisas não melhoraram. Foi aí que a gente foi atrás de uma pessoa para nos ajudar. Fomos atrás de uma consultoria financeira, pesquisamos várias e foi quando eu encontrei um vídeo do Renan no YouTube e as coisas realmente melhoraram, porque eu vi ali uma pessoa falando sobre finanças de uma forma bem leve, bem descontraída, mas que ao mesmo tempo fazia muito sentido para mim. E graças à ForBlue a gente hoje entrou nos trilhos, né, com faturamento inclusive menor, a gente conseguiu organizar as finanças e graças a eles também, a ForBlue, a gente conseguiu abrir um novo negócio. Então hoje, graças à ForBlue, a gente tem 2 empresas bem financeiramente, com dados bem estruturados, e com uma visão de futuro bem interessante, que nos dá mais tranquilidade para trabalhar, mais felicidade, inclusive. E eu agradeço assim, realmente a esses caras da ForBlue. A Essência Móveis é um dos nossos estudos de caso, onde a gente mostra como escapar da falência, porque eles iam falir, eles sabem disso, colocar as dívidas em dia, dobrar o lucro operacional e voltar a ter tranquilidade e felicidade na empresa. Tudo isso com uma queda de 1/4 no faturamento.
Todas essas melhorias nos resultados aconteceu apesar de eles estarem vendendo 25% menos do que antes, só por causa da crise, enfim, várias situações, só que eles passaram a vender melhor. E é um pouquinho do que a gente vai mostrar aqui, como fazer isso, né? Como dar essa volta por cima, como alavancar, como fazer os resultados realmente crescer. Você já deve ter visto, talvez sim, talvez não, a gente fazendo essa comparação, né, do Rambo versus o Sniper. O empresário Rambo é aquele que sai atirando para todos os lados, que solta uma granada para um lado, solta granada para o outro, que usa armas grandes, sempre atirando literalmente para todos os lados. O Sniper é aquele cara preciso, aquele cara que é um tiro, uma baixa, um tiro, uma baixa. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E eu acredito que o empresário Rambo não é a melhor estratégia que você possa fazer. É extremamente desgastante e a probabilidade de dar bons resultados a longo prazo é baixíssima. Por isso que você tem que ser um empresário sniper, aquele que é assertivo, aquele que foca no que realmente vai dar mais resultado para o seu negócio. E aqui eu vou mostrar o ciclo do sucesso financeiro. Quais são os passos que você deve seguir num ciclo repetidamente, consistentemente dentro do seu negócio para ver os seus números crescerem, talvez de uma forma que você nunca imaginou ser possível, ok? Mas antes de mostrar o ciclo, eu vou te fazer 4 perguntinhas. São 4 perguntinhas de sim ou não e você responde para mim, né? Responde mentalmente aí, você com você mesmo. A primeira pergunta é: você consegue pensar em alguma coisa que você possa fazer nas próximas horas ou nos próximos dias e que podem prejudicar as suas finanças? Não é uma coisa que você queira fazer, mas você consegue pensar em alguma coisa, qualquer coisa, que você poderia fazer e que iria prejudicar o teu negócio? Sei lá, de repente dar um desconto muito grande, ou simplesmente não fazer mais de um orçamento num fornecedor, enfim, você consegue pensar? Bom, no meu negócio eu consigo claramente pensar várias coisas que eu poderia fazer, não que eu vou fazer, mas que eu poderia fazer e que iriam prejudicar os meus números. Beleza, sim ou não? Segunda, você consegue pensar em alguma coisa que você poderia fazer nas próximas horas, nos próximos dias e que podem melhorar as suas finanças? Ou seja, ao invés de prejudicar, poderiam melhorar as suas finanças? Eu consigo pensar em coisas sim que eu posso fazer para melhorar minhas finanças, desde, por exemplo, analisar os meus números, fazer o controle financeiro, fazer uma negociação com algum fornecedor, elaborar estratégias em cima dos produtos, dos serviços mais lucrativos, enfim. Você consegue pensar? Sim ou não? Beleza. Terceira, você acredita que a escolha entre fazer ou não fazer essa coisa, seja a coisa boa, seja a coisa ruim, você acredita que essa escolha seja sua? Sim ou não? Ou seja, a escolha entre fazer ou deixar de fazer algo é uma escolha sua? Sim ou não? E a quarta perguntinha. Você acredita que cada escolha tem uma consequência? Cada ato, cada ação que a gente escolhe fazer tem uma consequência? Sim ou não? Seguinte, se você respondeu sim, e eu já fiz esse exercício, eu gostei desse exercício, achei bacana. Se você respondeu sim para todas as 4 questões, em outras palavras, o que você disse para você mesmo foi o seguinte: você disse, eu realmente não me importo com o que aconteceu no meu passado ou quais são as minhas circunstâncias no momento, porque há algo específico que eu posso fazer agora que irá prejudicar ou beneficiar o meu sucesso financeiro. E a escolha é toda minha. Ok? Faz sentido essa frase para você? Você concorda com isso? Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. O ponto é, tem algo específico que pode te prejudicar, que pode te beneficiar e a escolha é sua. Faz sentido para você? E se fizer, e eu acredito que faça, para mim fez muito sentido, eu quero que você escolha, nesse momento, fazer aquilo que vai te beneficiar, tá? E eu vou mostrar exatamente o caminho do ciclo do sucesso financeiro, mostrar um estudo de caso, mostrar a ferramenta aqui para você beneficiar o seu negócio. Mas a escolha é sua, ok? Não é minha, não tem como eu escolher para você. A escolha é sua. Faz sentido? Beleza. Qual que é o ciclo do sucesso financeiro? Ele é composto de 3 partes, simples assim. Primeira parte,
análise, aqui em cima. Segunda parte, metas e ações. Terceira parte, execução. Análise, metas e ações e execução. Simples assim. Basicamente, em outras palavras, você vai analisar algumas coisas que eu já vou te mostrar, você vai definir as suas metas, você vai definir as ações que você vai executar e você vai executar. Executou? O que você faz? Volta o ciclo. Analisa, define as suas metas e as suas ações e executa. Tão simples quanto isso, mas claro que na prática vão ter alguns detalhes importantes nesse meio do caminho que eu vou te mostrar. Então, existem várias, né? Quando a gente fala da primeira etapa da análise, tem várias análises financeiras a serem feitas, tá? Quem acompanha a ForBlue há algum tempo sabe que a gente fala de vários tipos de análise financeira. Só que eu realmente acredito que o método turbinador de lucros, que é o que a gente está falando aqui, é a forma de análise que menos depende de uma excelente gestão financeira. Aqui está erradinho, eu vi, mas está tudo bem. Menos depende de uma excelente gestão financeira. O que eu quero dizer com isso? Que dependendo do caso, por exemplo, uma análise de fluxo de caixa, que é extremamente importante para o seu negócio, você precisa ter um controle financeiro muito bem feito, muito bem redondinho, por pelo menos uns 3 meses, idealmente 6 meses, ok? Então, várias análises, você precisa ter uma excelente gestão financeira. Esse método que eu estou compartilhando, você não precisa. Você precisa ter alguns números que são relativamente fáceis de você levantar, sim, mas não precisa ter uma excelente gestão financeira. Se tiver, ótimo, melhor ainda, a sua análise vai se tornar melhor e mais profunda. Mas se não tiver, você consegue fazer, ok? E aqui nessa aula gratuita a gente dá uma palhinha, né? Mas o método completo, todo o passo a passo, está dentro do nosso curso completo chamado Turbinando os Lucros do Seu Negócio, onde a gente mostra detalhadamente cada aspecto, cada análise para ser feita. Que a gente vai mostrar uma pequena parte do que está lá dentro do curso, ok? Então, dentro da lógica da análise, o que você tem que analisar dentro do seu negócio? Eu vou listar os tópicos e a gente vai para uma ferramenta para eu te mostrar na prática. Primeiro, analisar as margens dos seus produtos, dos seus serviços. O que te dá mais margem, o que te dá menos margem, o que te dá mais dinheiro, o que te dá menos dinheiro. Acredite ou não, principalmente se você trabalha com vários produtos ou talvez vários serviços, às vezes tem coisa que você está perdendo dinheiro e você nem sabe ou não percebe como de fato você está perdendo dinheiro, tá? Você já vai entender o que eu quero dizer com isso. Ponto de equilíbrio financeiro, que é qual é o mínimo que você precisa faturar para não ter prejuízo. É o mínimo do mínimo da tua meta de vendas, da tua meta de receita. É uma coisa que você vai analisar e eu já vou mostrar na prática também. Terceiro, meta de faturamento ideal. Ok, eu não quero ficar só no 0 a 0. Pô, se for para ficar no 0 a 0, não tenho uma empresa. Então, se for para eu ter 10%, 15%, 20%, 30% de lucro, quanto que eu tenho que faturar? É uma das análises que você vai fazer. E a quarta é os fatores que vão turbinar os seus lucros. Tá? Se você já acompanhou as outras aulas, os outros vídeos do Turbinando os Lucros, eu já falei sobre isso, mas se você não viu, tá tudo bem, você vai entender. Existem 4 fatores que vão turbinar os lucros e você vai analisar qual deles é o que dá mais impacto, qual que dá menos impacto, o mix entre eles para chegar num nível que você possa duplicar, triplicar, quadruplicar a sua lucratividade, ok? Então agora a gente vai para a famosíssima e incrível ferramenta Turbinador de Lucros, que dentro dela a gente consegue ter toda essa análise. Renan, dá para fazer análise fora da planilha? Claro que dá. A planilha ela é uma facilitação, uma automatização de todo o processo. Você não precisar ficar fazendo N cálculos e correr o risco de errar cálculo e se bater com o Excel. A ferramenta já facilita. Mas é óbvio que tudo isso você consegue fazer de outras maneiras também, ok? Então, bora lá. Essa aqui é a ferramenta Turbinador de Lucros, essa é a aba inicial da planilha. Aqui eu não vou entrar no detalhe, tá? Então eu peguei um estudo de caso de um e-commerce, ok? Onde eu mostro todas as despesas fixas, né? Então, aqui, o primeiro exercício seria listar de preferência, né, detalhadamente todos os gastos fixos do negócio, né? Então aqui eu não vou entrar no detalhe, mas
Entenda que essa empresa tem R$ 26.764 na média mensal de gastos fixos. Cerca ali de 27 mil por mês de despesas fixas, ok? Que estão detalhadas aqui. Beleza, levantei isso, levantei os percentuais que incidem sobre a minha venda. Nesse caso, ele tem pago uma média de 3% sobre o faturamento. Taxa de pagamento 9,4%. Por ser um e-commerce, ele tem uma taxa ali das plataformas online de pagamento bastante alta. Ele tem 2% de agência de marketing que faz a parte de publicidade, propaganda para eles. 2% das vendas vai para esses caras. E cerca de 2% vai para fretes e correios e ainda mais 1%. Então aqui ó, você vê que o total é de cerca de 17% de custos variáveis que estão atrelados à venda, ok? Informações aí que já vêm do cliente e que aí você tem que levantar para o seu negócio também, ok? Não tem como fazer esse tipo de cálculo financeiro, de análise financeira, se você não tiver o básico do básico dos números. E aí lembra que uma das primeiras análises era olhar justamente a margem dos teus produtos, a margem dos teus serviços? Pois bem, aqui é como se tivesse vários produtos, né? ABC, 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 vários produtos, tem cerca de 100 produtos cadastrados aqui, e você tem os respectivos preços de venda, o respectivo custo de compra. Se você é um prestador de serviço, a lógica é a mesma, né? O teu preço de venda do serviço e o custo de realização do serviço. Às vezes, dependendo do tipo de serviço, sei lá, consultoria, arquitetura, designer, esse tipo de serviço, você vai ter um custo variável direto, né? O custo de execução do serviço muito baixo, beirando a zero, por muitas vezes está tudo bem. E aí a ferramenta automaticamente ela calcula a margem de cada um desses itens. Por exemplo, esse cara aqui, ó, eu vendo por uma média de R$ 1.500, tá? Meu preço de compra é 920. Compro por 920 e vendo 1.500. 1.500 menos 920 e menos aqueles 17% na média, né? Só pra gente lembrar, era esses caras aqui, imposto, taxa de pagamento, frete, agência, etc, etc. Menos os 17% vai dar R$ 360. Ou seja, de 1.500, minha margem de contribuição, que é o termo técnico, meu lucro do produto é R$ 360. Logo, 23%. Primeira análise a ser feita. Cara, olha isso aqui. Olha isso aqui. Tem um maluco que ele vende por R$ 1.777 na média. Que maravilha, vende caro, show de bola. Só que o preço de compra é 1.500. E aí tira aqueles percentuais, esse produto literalmente dá prejuízo para esses caras. Aí você tem alguns, por exemplo, ó, uma margem de lucro de 12%. Não é lucro líquido, é lucro do produto. Imagina que você vende por 100 e fica com R$ 12 apenas nesse exemplo. Você vai ter outras situações, ó, 14% de margem. Ó, outros produtos negativos aqui, ó, inclusive, né, provavelmente da mesma linha, produtos caros, R$ 1.800 com margem negativa, 9%. Então, às vezes, gente, isso aqui é caso real, tá? Você fala, como é que isso não acontece? Talvez esteja acontecendo. Primeira análise é entender quais são esses produtos que estão com margens ruins e, ao contrário também, quais são os produtos que estão com margens boas. Olha esse cara aqui, ó, que lindão. Ele tem 62% de margem. Pô, tá muito, muito, muito bom esse cara. Esse aqui, ó, não é uma margem percentualmente tão alta, mas dá R$ 1.000 a cada venda. Esse aqui dá R$ 1.500 a cada venda. Então você começa a entender quais são os produtos que realmente faz sentido você se focar e quais são os que não faz sentido você se focar, ok? Então só de preencher uma tabela como essa, você já vai ter mais clareza do seu negócio e das suas ações que você vai ter que tomar. Show! A segunda análise é a análise do ponto de equilíbrio que eu falei para vocês. E aqui é claro que eu estou fazendo tudo muito rápido, porque é uma aula e tudo mais, né? Você no seu negócio vai se detalhar muito mais. A segunda, ele já traz automaticamente os cálculos, que é o ponto de equilíbrio. Ele traz a tua despesa fixa, a tua margem, etc. E aí ele diz, para você pagar todas as suas contas e não sobrar nada, esse caso, o sujeito vai ter que ter um ponto de equilíbrio de R$ 102 mil, ok? Você já tem essa clareza. E às vezes você olha, caramba, eu estou faturando 105 mil, é por isso que não sobra dinheiro. Exatamente, é por isso que não sobra dinheiro, porque você está pouco acima do seu ponto de equilíbrio. E a terceira que eu falei é, qual é a minha meta ideal de faturamento? Então imagina, por exemplo, que você quer ter, nesse caso, 8% de lucro líquido, tá? 8% de lucro líquido. Lá no curso Turbinando os Lucros, a gente tem um vídeo onde a gente fala a margem ideal de cada produto, né? Se você é produto, se é serviço, enfim. Mas imagina que ele quer ter 8%.
Então, automaticamente a meta dele vai para 147 mil. 102 para ficar no 0 a 0, 147 para ter 8% de lucro, ok? Isso é clareza das informações. Você sabe no teu negócio hoje qual que é esse mínimo que você precisa faturar? Qual que é teu faturamento ideal? Você tem essa clareza? Se não tiver, você já está em desvantagem em relação ao mundo dos negócios, em relação ao mundo do empreendedorismo, beleza? E a quarta margem que eu falei era relacionada aos fatores, né? Isso aqui está tudo na planilha do Turbinador de Lucros, aos fatores que vão impactar mais os lucros do seu negócio. Nesse caso aqui, o camarada, ele está com uma média de menos 4% de lucro. Ou seja, ele está tendo prejuízo na média todo mês de 4%. E a gente quer, no mínimo, né, a curto prazo, tirar do negativo e levar para o positivo. Faz sentido? E a planilha do Turbinador de Lucros, que é essa planilha aqui, deixa eu apagar esses dados aqui. Uma análise que a gente faz de forma muito simples é entender quais dos 4 fatores que turbinam os lucros vão ser mais efetivos para você. No caso, alteração no preço, alteração na quantidade, alteração no custo variável ou alteração na despesa fixa. Qual desses vai fazer o maior impacto? E aí, só para você entender, né, na ferramenta, ó, se eu coloco 5% no aumento de preço, ele diz que a diferença de lucro vai ser de 103%. Olha o poder disso. Se eu coloco 5% na venda, a diferença é de 32% no lucro. Se eu coloco o meu custo variável menos 5, né, então estou diminuindo meus custos variáveis, você vai ter uma diferença de 92%. E se você coloca menos 5 de despesa fixa, uma diferença no lucro de 37%. Aí o ponto essencial está aqui embaixo. Ó. Olha isso aqui. Eu tenho claramente nesse negócio a lista do que mais faz diferença na minha lucratividade. E nesse caso, o game changer, né, a mudança de jogo desse sujeito, é aumentar o preço. E adivinha só, quando a gente assumiu esse cliente para ajudar ele, adivinha o que ele estava focado em fazer? Aumentar a venda, aumentar a venda, aumentar a venda. Mas aumentar a venda, nesse caso, ok, nesse caso, é o último fator que mais vai fazer diferença. Não que não faça, mas é muito mais inteligente ele se focar em aumentar o preço e usar as técnicas que a gente ensina para isso, do que simplesmente aumentar as vendas. Ou então, segundo lugar, reduzir custo variável, focar em negociar com os fornecedores, aquela comissão da agência, comissão das taxas de pagamento e assim por diante, ok? Aí você vai falar, pô, Renan, mas não, cara, difícil aí de eu conseguir fazer tudo isso. Lembra, isso aqui é uma análise, você já tem essa clareza. Aí, já linkando com a segunda etapa, você vai definir algumas metas. Saca só, então a primeira coisa que a gente fez foi analisar, né, aqueles 4 fatores, né, 4 coisas que você vai analisar: margem, ponto de equilíbrio, meta, faturamento e os fatores que turbinam os lucros. Nesse caso, a gente já fez algumas descobertas de produtos ruins, de produtos bons, da minha meta de vendas, o que vai turbinar meus lucros e assim por diante. Aí, o segundo passo é definir as suas metas, as suas ações, ok? Então, você tem que definir com clareza as metas para se alcançar, e quando eu estou falando de meta, estou falando meta de dinheiro, meta numérica, e a partir disso você vai definir com clareza aquilo que precisa ser feito. O que eu preciso fazer para alcançar essa meta? Então, por exemplo, definir minha meta de vendas, minha meta da margem de contribuição, minha meta de custo variável, minha meta de despesa fixa e, claro, minha meta de lucro. Ter a clareza, quantos por cento eu quero de margem de contribuição, qual é o máximo de despesa fixa, entende? É assim que se gere um negócio. Não é no achismo, não é no feeling, não é no bom senso, é com base nos números. E a planilha, ela vai nos ajudar exatamente nisso. Talvez você já tenha visto a gente falar sobre o poder das micromelhorias. Imagina que eu defino como meta aumentar meu preço, em média, em 1,5%. 1,5%, tá? E aqui ele vai aparecer 2, mas na verdade 1,5% no meu preço. Digamos que eu coloque como meta aumentar em 4% minha quantidade vendida, ok? 1,5% no preço, 4% na minha quantidade vendida. Vou colocar como meta reduzir meu custo variável em 3,5% apenas, melhorar minha taxa da agência de marketing, das plataformas de pagamento, e digamos que esse menos 5 de despesa fixa vai ficar assim mesmo, ok? Olha o que vai acontecer se eu fizer tudo isso junto. O que era menos 4% de lucro foi para mais
mais 2,4% de lucro. Nossa, Renan, mas só 2% de lucro? Ainda é baixo, eu sei. Mas você estava tendo prejuízo, cara. Porra, olha só, alterando em 2% o meu preço, 4% minhas vendas, menos, né, reduzindo em 3,5% meu custo variável e 5% minha despesa fixa, meu lucro subiu 163%. Ah, Renan, mas é muito difícil vender, eu não fiz o teu curso onde você ensina a vender e eu não consigo vender mais, ok. Você não vai vender nada mais, tira, não vai vender 0% a mais. Ainda assim, se você conseguir aumentar um pouquinho o teu preço, se você conseguir reduzir um pouquinho o teu custo variável, reduzir um pouquinho a despesa fixa, olha o que vai acontecer aqui. Ainda assim, aumentou em 133%. Você já está tendo lucro, ok? É o poder das micro melhorias. E aqui para baixo a ferramenta ainda vai nos dar a seguinte informação, ó. Minha meta de faturamento, lembra que eu tinha colocado, ó, para ter 8% de lucro, minha meta de faturamento seria 147 mil. Agora, com essas micro melhorias, foi para 118 mil reais, ou seja, são 30 mil reais de eficiência no negócio. Isso é definir meta. A partir desse momento, eu já tenho minha clareza. Eu quero atingir 118 mil reais de faturamento, eu vou ter que dar um jeito de reduzir meu custo variável, de reduzir um pouco minha despesa fixa e de aumentar um pouco o meu preço. E na minha meta não está nem vender mais nesse exemplo específico. A partir do momento que você tem essas metas claras, você vai ter que definir aquilo que você vai ter que fazer. Pô, quais despesas você vai cortar? Quais produtos você vai excluir? Quais produtos você vai aumentar o preço? Quais produtos talvez você vai diminuir o preço para aumentar a quantidade vendida? Quais produtos você vai se focar? Quais ações você vai fazer para vender mais? Quais combos de produtos você vai criar? São vários tipos de ações que você vai ter que realizar. Só para te dar uma palhinha, ok? Aqui, por exemplo, essa é a visão do curso Turbinando os Lucros, que é o nosso curso avançado sobre tudo isso. A gente tem, né, vários módulos, né? O primeiro módulo é o módulo desses cálculos, onde a gente se aprofunda nesses entendimentos financeiros. Aí, por exemplo, o segundo módulo, redução de custo. Você vem, vamos pegar um aqui, ó, redução de economia de recursos. Aqui, ó, ele já coloca um exemplo simples deles ligar os monitores. Às vezes tem 10 computadores que ficam a noite inteira com os monitores ligados, isso consome energia. Você pode reduzir esse custo, redutores de pressão de água para comércio, onde tem cliente que usa o banheiro, você reduz a água, enfim, várias dicas aqui de redução de custos. Outro exemplo que está aqui, ó, repense sua estrutura física. Caramba, talvez naquele exemplo lá do Éder e da Luíse, eles tiraram um galpão inteiro, eles diminuíram a despesa fixa deles. Um outro exemplo simples, faz reuniões online. Às vezes você vai lá, se desloca até o fornecedor, se desloca até o parceiro. Cara, faz um Skype. Com o tempo, às vezes, que você ia se deslocar até o sujeito, você já matou. Então, enfim, tem várias formas de reduzir custos, né? Aí você tem outros exemplos, né? Outras coisas para se fazer, várias reduções de custo, enfim, ó, técnicas para agregar valor. Técnicas para agregar valor, entendendo como as pessoas são, usando o nosso cérebro, matriz para vender mais. Essa matriz para vender mais é incrível quando você entende essa lógica aqui entre o cliente que está frustrado, insatisfeito, satisfeito, empolgado, como é que você leva ele de um lugar para o outro, você vai naturalmente vender mais. É impossível você não vender mais se você entender isso aqui, além de várias estratégias, né, que você pode utilizar para vender mais. Ó, estratégias de upsell e downsell para os clientes atuais. Caramba, depois que o sujeito comprou alguma coisa de você, que outra coisa você pode oferecer? Quando ele pediu um cafezinho, por que não já oferecer o pão de queijo, sabe? O downsell, quando ele não comprou de você, que outro produto geralmente mais barato você pode oferecer para ele? São estratégias que a gente ensina e que você tem que entender para aumentar as suas vendas, para aumentar a eficiência das vendas. Técnica de preço para vender mais. Ó, o preço chamariz é uma das técnicas que às vezes as pessoas usam sem saber que estão usando e usam às vezes da forma errada, que é o barato demais para ser verdade. Você atrai o cliente por um preço barato, só que você cria justamente a estratégia de upsell que eu comentei, ou seja, tipo a promoção do leite, sabe? O sujeito vai para comprar o leite está lá no fundo do mercado e aí ele leva R$5 de leite e R$25 de outras coisas. Você tem que pensar nesse tipo de estratégia para o seu negócio.
Então você tem que ter clareza daquilo que você vai fazer e de quais são as metas que você vai atingir. Então dentro do método você vai ter que analisar os teus números e a partir dessa análise definir claramente quais são suas metas, claramente quais ações você vai executar, ok? E aqui eu volto para o meu querido Éder, para minha querida Louise, que são um grande caso de sucesso, de reviravolta, de virada, de turnaround, para falar bonito em inglês, nas finanças, nos números do negócio. Nós tivemos o nosso pico em 2014, mas logo em seguida nós vimos que, na verdade, nem tudo eram flores, né? Que o nosso simplesmente ter faturamento não queria dizer que nós tínhamos lucro, e nisso nós entramos num poço, assim, quase, na verdade, num buraco negro. Em 2016, já com a consultoria, nós encolhemos a empresa, fizemos um downsize total da empresa aqui e, apesar de ter menos vendas, nós percebemos que nós tínhamos mais lucros. Seguindo as orientações da consultoria, nós modificamos toda a nossa estrutura, toda a nossa despesa fixa, custo variável, nós refizemos tudo e em 2016 a gente já conseguia fechar com um saldo positivo que a gente vem conseguindo manter até 2017. Coloca assim no final, eu recomendo a fórmula. Better call Renan. O Éder e a Louise repetiram esse ciclo várias vezes, eles fizeram muitas ações, muitas tomadas de decisão difícil, trocaram de fornecedores, deixaram de vender produtos ruins, reduziram muito a despesa fixa, criaram um modelo de trabalho onde eles trabalhavam com o mínimo do estoque possível, se desfizeram de um galpão enorme que eles tinham e que gerava muito custo, renegociaram empréstimos e impostos, enfim, fizeram aquilo que precisava ser feito. Analisaram, definiram metas e ações, executaram e repetiram esse ciclo várias vezes e hoje eles têm 2 negócios que estão muito bem sucedidos e lucrativos. Repete esse ciclo que ele vai funcionar dentro do seu negócio. E aí talvez você esteja perguntando, pelo amor de Deus, Renan, eu quero esse curso, eu quero essa planilha, eu quero ficar rico, meu Jesus! Eu espero que você esteja com essa empolgação, porque eu estou empolgado, porque eu acho o máximo esse tipo de análise, porque ela é muito simples e te dá plena clareza do que fazer com os seus números. E aí sim, a gente tem essa versão avançada, que é a planilha, e uma versão mais avançada, que é o curso, né? E a gente tem essas 2 opções que você pode dar esse passo a mais, seja pela planilha, seja pelo curso completo. De forma resumida, a planilha ela vai te ajudar a ter a clareza das oportunidades de melhoria. A mesma ferramenta que eu mostrei para você, aí você vai receber um tutorial, é claro, vai aprender a mexer passo a passo na planilha e ela vai te dar a clareza dos seus números, das metas que você tem que alcançar. O curso, ele vai além. O curso, ele vai te dar os passos essenciais para reduzir custos e melhorar as vendas. Então, ele vai se aprofundar, né, na lógica dos cálculos financeiros e vai te ajudar a te dar as dicas para você reduzir despesa, reduzir custo e melhorar as vendas, vender mais e vender melhor, ok? A ferramenta, é a arma, o curso é o plano, é a estratégia, é o passo a passo para você seguir. E para te facilitar, né, por isso que a gente está dando essas 2 opções. Tanto para quem ficar feliz apenas com a planilha, quanto para quem quer ir mais além com o curso, ok? Só para você entender a comparação. A planilha é a planilha. Você comprou, você recebeu, você baixou a ferramenta, ela é sua pelo resto da sua vida. O curso, além da própria planilha, ele vem 9 aulas sobre o que mais vai alavancar o lucro da sua empresa, que é essa parte financeira, 8 aulas sobre como reduzir os custos, mesmo em uma empresa já enxuta, 4 aulas sobre como agregar valor e colocar um preço maior no seu produto, no seu serviço, e 10 aulas sobre como aumentar as suas vendas, ok? Então o curso são várias videoaulas 100% online, você tem acesso durante 12 meses para ver, rever e depois que implementou, ver e rever de volta e vai nesse ciclo consistente melhorando o seu negócio, ok? E aí talvez você vai me perguntar, Renan, qual que é o investimento para ter o curso ou a planilha? E antes de dizer qual é o preço, qual é o investimento, deixa eu pegar a autoridade da Camila Porto emprestada, talvez uma das maiores especialistas em Facebook Marketing desse país. Ela disse o seguinte,
Depois da ForBlue, a gente começou a ter uma noção muito clara sobre onde estava o negócio e quais os pontos que precisavam melhorar. Você pode ser a melhor empresa do mundo, mas se a área financeira não está legal, você não vai para frente. Essa foi a nossa conclusão. Eu tive mais segurança como empreendedora. Se você está em dúvida, eu tenho certeza que vai valer a pena o investimento que você fizer, vai retornar rapidamente. E o mais importante, vai te deixar dormir tranquilo. Não sou eu que estou falando, é a Camila Porto. O curso, ele tem um investimento de R$ 995, ok? E a ferramenta, R$ 290. Esse é o preço oficial, esse é o preço que está no nosso site. Mas talvez você já tenha visto, talvez não. A gente está numa fase muito louca, onde a gente colocou 2 atrativos adicionais em cima de tudo isso. O primeiro é que dentro do curso completo Turbinador de Lucros, você tem 30 dias de garantia incondicional. Se por qualquer motivo você começou o curso e não gostou e achou que não era para você, ficou de saco cheio, sei lá, qualquer coisa na vida, você tem 30 dias para pedir o seu dinheiro de volta, para pedir o seu reembolso. Ninguém vai te ligar, ninguém vai te encher as paciências, mandou um e-mail, logo depois você já está reembolsado. Simples assim, ok? E o segundo, e talvez você goste até mais desse, é que a gente está fazendo uma baita de uma promoção muito temporária por pouquíssimo tempo de R$ 995 por R$ 490, ok? E na verdade, tanto a planilha quanto o curso você pode até parcelar no cartão, né? Aí no caso do curso fica 12 vezes de R$ 47,74, que é tipo menos de uma pizza por mês, pelo amor de Deus. E a planilha você também consegue parcelar, ok? Então você pode adquirir nesse exato momento a ferramenta por 290 ou o curso por 490, parcelando como ficar melhor para você. Inclusive dentro do Hotmart, aqui abaixo, você vai clicar ou no botão para o curso ou no botão para a planilha e você vai para a página do Hotmart, que vai ser uma página parecida com essa. Aí você vai deixar teu nome, teu e-mail, teu telefone, né, os dados cadastrais básicos, vai clicar em próximo e lá você vai escolher se você vai pagar por cartão, inclusive você pode pagar em 2 cartões, tá? Em 2 cartões de crédito ou por boleto. Aí no caso do boleto é só à vista. Cartão você parcela, o boleto você paga à vista e aí geralmente no cartão quase que na hora o acesso já é liberado para você. Por boleto talvez vai demorar aí 1 ou 2 dias para chegar o login e o acesso para você, beleza? Então clica aqui abaixo na opção que fizer mais sentido para você. E como eu sempre falo, é possível sim você ter uma empresa altamente lucrativa. É possível sim você crescer todo ano. É possível sim você dar uma reviravolta. Você precisa fazer as coisas certas e ter consistência em cima disso. Analisa, traça suas metas e ações e executa. Analisa, traça suas metas e ações e executa. Com essa consistência, com a nossa ajuda, com esse nível de conhecimento avançado que agora você tem, você vai conseguir melhorar o seu negócio, vai atingir os lucros que você deseja e a vida que você merece, ok? Fico por aqui, espero que você aproveite essa oportunidade, seja do curso Turbinando os Lucros, seja da ferramenta, ok? Até mais, tchau, tchau!